Olá, queridos e queridas, como vocês estão? Aqui é Marina Pereira e esse canal Minha Família, Minhas Regras é um espaço para a gente bater um papo e sermos família. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui, deixa sua curtida para não perder as novidades no nosso canal. E o convite que eu te faço hoje é nós batermos um papo sobre o tempo de Deus. Como o tempo de Deus age na sua vida? Ou melhor, como você lida com o fato de o tempo de Deus ser diferente do nosso tempo? Porque uma coisa é verdade, todos nós sentimos aquela inquietação da espera, não é verdade? Seja por um sonho, seja por uma resposta, seja por uma mudança necessária ou uma mudança que você quer muito que aconteça na sua vida. E muitas vezes a ansiedade toma conta, porque nós queremos que aquela coisa, que aquilo que nós tanto desejamos, aconteça de forma imediata. E nós vivemos num mundo onde tudo acontece a 1000 por hora. E a pressão para que as coisas aconteçam rapidamente e no momento que nós queremos é muito grande. Nós sentimos essa pressão até pela própria sociedade, não é verdade? Mas vamos imaginar a vida como um grande rio. Em alguns momentos, as águas elas correm de uma maneira muito mais rápida. Em outros momentos, a água corre de uma maneira bem mais lenta, muito mais devagar. Se nós tentarmos acelerar o curso do rio usando as nossas mãos, nós vamos conseguir? Ou será se nós só vamos nos cansar e conseguir muito pouca coisa? Agora, se nós respeitarmos o seu fluxo, o fluxo normal do rio, nós podemos navegar em suas águas com muito mais sabedoria, aproveitando cada curva, cada corredeira, sabendo tirar os aprendizados e o crescimento necessário de cada trecho que você vai descendo daquele rio. Aceitar o tempo de Deus é confiar que, apesar de nós não vermos o quadro completo, cada peça do nosso quebra-cabeça está sendo posicionada no momento certo. Cada desafio, cada espera, cada obstáculo que nós passamos, cria dentro de nós uma robustez para que a gente possa nos preparar para todas as bênçãos que estão por vir. Tem uma mensagem de Emmanuel, através de uma psicografia de Chico Xavier, que eu gosto muito. Ele fala assim: orastes, pedistes, mas esvazia-te da tua vontade e se enche da vontade de Deus. Porque nós bem sabemos, há horas que nós pedimos, e o que a gente tanto quer não vem. Só que quando a vida nos diz não, nós precisamos ter atenção. Silenciar a nossa mente, silenciar a nossa vontade por uns instantes e entender o que a vida quer nos dizer. Pois, se a resposta tem sido frequentemente não, acalma o teu coração, pois com certeza é outro caminho que se apresenta. Talvez não tão feliz para o nosso entendimento, mas com certeza muito mais importante para o nosso progresso espiritual. Há uma passagem lá no Evangelho de Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 39, aproximadamente, onde Jesus está no Jardim das Oliveiras. Um pouco antes de ser preso, ele fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. E já no momento da prisão de Jesus, ele olha para todos que estão ali presentes, inclusive para aqueles que vêm prendê-lo e fala assim: essa é a vossa hora, a hora da treva. É magnífica essa fala de Jesus, porque quando ele diz que aquela é a sua hora e não que aquela não era a sua hora, mas sim a hora da treva, ele quer dizer que se aquela fosse a sua hora, nada disso estaria acontecendo. Então, o Penner. Nem ele, nosso Rei Celeste, o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta, podia mudar aquele momento.
É magnífica a obediência de Jesus à vontade de Deus. A alma mais perfeita que já passou por aqui. Obediência é essa que nós não temos. E que estamos muito distantes da evolução de Jesus. E ainda reclamamos quando estamos numa situação difícil, passando pelo momento desafiador. Nós ficamos nos perguntando, onde está Deus? Será se Deus não vê o que eu estou passando? Por que tanto sofrimento? Só que nós nos esquecemos que nós temos o nosso livre-arbítrio. E nenhum de nós sofre por acaso. Nós estamos numa colheita daquilo que nós plantamos lá atrás. Se hoje você está passando por um momento difícil, pelo momento de sofrimento, você está colhendo. Colhendo, mas Marina, colhendo o quê? Meu Deus, eu tive uma vida tão pacata, uma vida tão tranquila, nunca fiz mal para ninguém. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está olhando para essa situação com uma cabeça só de agora. Como se você fosse morrer e a vida fosse acabar. Mas não, você é um espírito imortal. E hoje, as condições que você tem também são reflexos de encarnações anteriores. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, há uma passagem onde Jesus fala assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O que ele quer dizer com isso? Que esse traço de ansiedade, de agonia que nós temos, já se apresenta há muito tempo na sociedade. Só que essa nossa vontade de querer acelerar o tempo, antecipar o tempo, não conseguir aguardar para que as coisas aconteçam no momento adequado, gerou uma sociedade extremamente ansiosa e cheia de distúrbios. Só que nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de fases. E cada fase nos traz um ensinamento. Cada fase nos traz um aprendizado. E nós precisamos sim respeitar essas fases para conseguir entender tudo que ela tem para nos trazer. Marina, mas eu estou passando por um momento muito difícil. Só que, como eu falei, todos os momentos difíceis nos trazem lições. Nós que vamos precisar ver luz, nós que vamos precisar ver entendimento nesse desafio. Mas só que veja, não na hora ali da dificuldade, não no olho do furacão, não é para você ser feliz durante aquele momento. É para você passar aquele momento com a maior dignidade possível, mas entender que não veio para você como uma punição ou como uma vítima do mundo. Não, você está vivendo uma colheita. E se as coisas não estão acontecendo da maneira como você quer que aconteça, é porque ainda não é o tempo. Lá no Evangelho de João, nós encontramos uma história onde Jesus ele recebe a notícia das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, solicitando para que Jesus vá até a casa delas, porque Lázaro está doente. Só que do dia que Jesus recebe a notícia até o dia que ele chega na casa de Lázaro, se passam 4 dias. Porque Jesus, ele entendia o tempo de Deus. E aguardou até chegar na casa de Marta e Maria para ver como estava Lázaro. Só que no momento que ele chega lá, Marta diz assim, mais ou menos para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui antes, meu irmão não estaria morto, agora não adianta mais. Só que apesar de Maria falar isso Marta falar isso de uma maneira doce, de uma maneira gentil, ela quis dizer assim, agora o senhor se atrasou, agora não adianta mais. Lázaro já está morto. Só que ela estava falando com Jesus, o espírito mais evoluído que já passou por este orbe e que compreendia o tempo das coisas. Jesus sabia que se ele tivesse chego
se ele tivesse respondido Marta e Maria de uma maneira imediata, quando ele tivesse chego na casa da família, ele teria curado Lázaro, porque Lázaro estava doente. Só que ele chegou depois, e Lázaro estava aparentemente morto, num chamado processo de catalepsia. E o que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro. Ou seja, a notícia da ressurreição de Lázaro reverberou de uma maneira muito mais intensa por toda a região. O que a gente pode tirar de lição dessa vivência de Jesus? Como o tempo de Deus age na minha existência? Eu estou seguindo a lição de Jesus e sabendo esperar o tempo de Deus para receber ou para agir? Ou eu estou sendo impaciente? Porque vejam, o tempo de Deus age na nossa existência não conforme a maneira como eu quero, conforme o meu desejo, mas conforme as minhas necessidades. É como se de fato quando nós estamos prontos para receber de fato aquilo que a gente precisa. E Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe exatamente a hora, o momento e o que nós precisamos. E ele também sabe que se nós tivéssemos recebido algo que nós tanto desejamos em um momento inadequado, nós poderíamos ter destruído, ou aquilo ter nos destruído, porque nós não temos a maturidade necessária para lidar com aquela situação. Quantas coisas que nós desejamos, isso acontece muito tempo depois. E quando acontece, nós percebemos que se isso tivesse acontecido há 3, 5, 10 anos atrás, tinha dado errado. Porque nós não teríamos entendido, nós não teríamos compreendido. E Deus sabe disso e respeita esse tempo. Só que ele respeita tanto esse tempo que ele nos dá o livre-arbítrio para nós fazermos com o nosso tempo o que nós quisermos. Só que daí, veja, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. O problema é que nós só queremos plantar e nós não queremos colher. Aí, essa nossa ansiedade, essa nossa afobação, faz com que a gente entre num movimento de insistência e desrespeito a esses limites. Ok, nós temos o livre-arbítrio, mas veja, se você passar dos limites, você vai colher essa extrapolação, se podemos falar assim. Toda causa tem um efeito. E a nossa agonia, a nossa ansiedade, essa impaciência, ela gera consequências. Aí nós ficamos deprimidos, ansiosos, abatidos, tristes, porque nós não tínhamos maturidade necessária ou o preparo necessário para lidar com aquela situação. Então, toda vez que nós queremos antecipar o tempo, pular os ciclos necessários para a nossa evolução, há uma consequência negativa em nossa vida, uma repercussão negativa. Porque é necessário um tempo de maturidade para que tudo aconteça. O que Deus prepara para nossas vidas é muito maior do que o nosso ego deseja. O que Deus projeta para nós vai além dessa nossa visão circunscrita, dessa nossa visão limitada. Se nós voltarmos lá para o Evangelho de João, há um momento em que Jesus ele se desloca de Jerusalém, se desloca para Jerusalém durante a Páscoa, só que há uma trama do Sinédrio para eu prendê-lo, para que ele fosse preso. Ou seja, eles tramaram para que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ninguém o percebesse, que ele passasse despercebido pelas pessoas. Só que o que aconteceu foi inversamente, o que aconteceu foi o inverso. Quando ele chegou, centenas de pessoas o esperavam.
E quem é que estava no lado de Jesus? Lázaro. O homem que devia ter sido enterrado há dias atrás. Toda Jerusalém já sabia da ressurreição de Lázaro. E mais uma vez, com essa lição, fica demonstrada, fica evidente a grandiosidade da tarefa de Jesus, em nos mostrar o quão disposto ele está em nos acolher em nossas dores e nos encontrar nos nossos momentos difíceis. Só que não no momento que nós queremos, mas no tempo que é necessário e mais adequado para a nossa evolução, para que a gente possa tirar as lições úteis, importantes para o nosso progresso daquela fase. É nós que precisamos compreender que não existe atraso para Deus. Só que quando nós ancoramos os nossos sentimentos na esperança e na fé, é como se nós entregássemos. A gente relaxa porque não é nós que precisamos tomar conta de nada. Nós entregamos para Deus. Nós confiamos na vontade de Deus, de que as coisas vão acontecer da maneira que Ele quer. E melhor, não existe ninguém melhor do que Ele para saber o que nós precisamos. O ponto aqui é que nós precisamos entregar. Ocorre que, na maioria das vezes, o que a gente faz? Primeiro, a gente tenta fazer do nosso jeito, colocar o carro na frente dos bois, resolver tudo sozinho. Antecipar os acontecimentos. E quando percebemos que a situação fugiu completamente do controle e nós só estamos sofrendo, ansiosos, aí é que nós pensamos em entregar para Deus. Ou seja, nós colocamos Deus como plano B. Em vez de perguntarmos primeiro para Deus como resolver, como agir, nós tentamos resolver sozinho. E há um ponto profundo e fundamental que nós esquecemos muitas das vezes. Deus não tem nenhum tipo de temor em relação ao nosso futuro. E justamente aquilo que nós não estamos conseguindo conquistar agora é algo que talvez não deve ser conquistado ainda. Porque tudo tem um tempo. Somos nós que enxergamos somente o presente. Por isso, os nossos desejos são sobre coisas que nós gostaríamos que acontecesse agora. Só que como Deus tem uma visão do antes, do agora e o depois, ele sabe que se isso que eu quero, que eu tanto desejo, não vai me fazer bem agora, vai ser vetado. Mas se eu entrar naquele movimento de insistência, desrespeitando o meu livre-arbítrio, isso vai gerar uma consequência negativa na minha vida. Porque tudo tem uma hora certa para acontecer. E quando a gente insiste e não flui, há um recado muito claro da espiritualidade para nós sobre isso. Há um tempo de colher, há um tempo de semear e há um tempo de colher. Então, querer antecipar esse processo é algo que destrói as nossas possibilidades. Porque a impaciência, a agonia, ela impede que a gente cresça tudo que nós deveríamos crescer, ou que nós alcancemos tudo que nós deveríamos alcançar naquela fase, naquele processo, porque a pessoa pulou etapas. Nós ficamos pulando etapas com a nossa agonia. Vamos trazer aqui uma analogia na hora de fazer um pão. Se eu não cumprir, se eu não seguir certinho ali o tempo para fazer o pão, para que a massa descanse e cresça, o tempo necessário para ficar dentro do forno, o pão vai ficar bacana? Não vai. Porque eu pulei etapas. Se eu tirar o bolo antes do momento adequado do forno, ele vai crescer? Não, às vezes ele até murcha. E a nossa vida também tem essas fases. Tudo na vida tem um tempo. Pensa comigo, por que Deus leva 100 anos para fazer um carvalho e 3 meses para fazer uma abóbora? É porque o carvalho ele precisa daqueles 100 anos para criar, para alcançar toda a sua robustez.
toda a sua grandiosidade, toda a sua beleza. E os planos que Deus tem para a sua vida são são exatamente iguais. Ele quer que as suas conquistas sejam eternas. Só que o que acontece? O nosso ego, o que o nosso ego quer é diferente. Num mundo ansioso e consumista, são muitas vezes desejos temporários, fugaz, baseados só numa visão de agora. Lá no Evangelho de Marcos tem uma passagem onde o apóstolo nos diz assim: primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria. Em seguida, a formação da espiga e logo após o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. Ou seja, Jesus ele usa o ciclo das plantas como analogia aos nossos ciclos. Com isso, ele quer dizer que existe um tempo para tudo. Apenas nos é solicitado saber esperar. E que Deus age num tempo que não atende o nosso racional, não atende os nossos desejos, mas atende às nossas necessidades, conforme aquilo que a gente precisa, e não aquilo que a gente quer. Então, em vez de resistir e lutar contra o fluxo da vida, nós podemos aprender a fluir com ele. E isso não significa passividade, mas sim uma ativa aceitação, uma entrega confiante ao ritmo do universo, ao ritmo da força que você acredita. Essa aceitação, essa confiança nos permite viver com mais paz, com menos ansiedade. É de fato acreditar, ter certeza, confiança de que eu vou dar o passo e Deus vai colocar o chão. E o poder dessa confiança, ele é transformador. Porque nós vivemos com mais gratidão no dia a dia, com mais perseverança, com mais resiliência. Aceitar o tempo de Deus é uma maneira muito fluida de desenvolver habilidades necessárias para o nosso crescimento. E aqui poderiam ser muitas. Então, meus amigos e minhas amigas, se estão comigo até agora, peço que reflitam sobre isso. Para o seu bem maior, buscar viver as fases da sua vida de uma maneira mais leve, mais confiante. Eu tenho certeza que tudo vai fluir melhor. Depois você vem aqui e me conta, pode ser? Muito obrigada por terem ficado comigo nessa reflexão. Se estão por aí, peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque logo, logo vai ter outro vídeo por aqui, tá bem? Uma ótima semana para vocês. Nos encontramos em breve.